a verdade só há uma. Né? Muitos falam que não há verdade absoluta, não há realidade absoluta, não há realidade fundamental. Queridos irmãos, isso é mentira, mentira, porque antes de Deus criar todo o universo, os céus e a terra, tudo que neles existem, estava apenas Deus. Deus, não é isso? Deus é a única realidade nesse universo. Se Deus não for a realidade, então não há mais nada, não é mesmo? Então Deus é a verdade, Deus é a realidade desse universo. Ele criou esse universo para que esse universo pudesse receber a Ele mesmo como a realidade, não é isso? E viver dentro do ambiente da sua realidade. Ele criou o homem especialmente a sua imagem e semelhança, com toda a forma exterior e toda a criação de Deus no interior do homem, né, na alma do homem, exatamente para poder receber o próprio Deus como a sua realidade. Esse é o desejo de Deus. Todavia, nós sabemos que alguém entrou na jogada, até antes da criação do homem, um arcanjo, né, chamado Lúcifer. Ele foi criado de uma maneira especialmente formosa e sábia, e o orgulho entrou em seu coração e a iniquidade entrou em seu coração. Ele se achou o máximo, achou que Deus iria precisar dele para lidar com a criação, mas Deus já havia, né, no seu plano eterno, proposto Cristo, porque Cristo um dia se tornaria um homem. Ele seria realmente o mediador entre Deus e os homens. Bom, assim, quando Lúcifer ele queria ser igual a Deus, Deus então lançou por terra, ele virou adversário de Deus, ele se opôs a Deus. Querido jovem, quem se opõe à verdade, que é? Quem se opõe à verdade só pode ser mentira. Por isso que em João capítulo 8, 44, eu não ia ler para ganhar tempo, mas vou ler. João 8, 44, mostra-nos a natureza desse que se opôs a Deus. A natureza dele é esta, João 8, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Eu não comentei muito essa questão de ser homicida. Satanás, ele só tem um desejo, ele quer matar o homem. João capítulo 10 mostra que o ladrão vem só para roubar, é isso, né? Roubar, matar e destruir o homem. Então, por isso ele é homicida desde o princípio. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se o homem recebesse Deus como a realidade, e ele que é a mentira, estaria acabado. Por isso, ele odeia o homem. Não pensa que esse mundo todo recebe você de braço aberto para o seu bem, não. Ele quer matar você. Então, ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque ele já se afastou da verdade, ele desafiou a verdade, que é o próprio Deus, e porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos irmãos, não caia na conversa dele. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. Então, dele não pode vir nada de bom. Mas, ele não aparece, a criatura, não aparece ao homem como mentira. Porque se ele aparecesse ao homem como mentira, ninguém o receberia. Mas ele aparece ao homem como uma falsa verdade. Ele aparece ao homem, na Bíblia está cheio disso, como um engano. Ele engana o homem. Ele engana o homem achando que o que ele fala é a verdade. Essa é a arma dele, né? Por isso que quando Adão foi criado, a serpente, aquela serpente no jardim do Éden, foi enganar a Eva. É um engano. A própria mentira, né, veio em forma de uma serpente para oferecer uma verdade mentirosa para Eva, dizendo-lhe que se
ela comesse do fruto da árvore que Deus disse para não comer, ela não morreria, pelo contrário, ela ganharia a capacidade de discernir o bem e o mal, isto é, teria capacidade de ter a sua própria verdade. Então isso faria o homem se afastar de Deus como a verdade, porque só existe uma verdade. Então a Eva caiu nesse engano, eu quero enfatizar isso, caiu nesse engano e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e o deu ao seu marido e os dois comeram. E vocês sabem do resultado, o pecado entrou no homem e entrou no mundo e pelo pecado a morte passou para todos os homens e nós hoje vivemos num mundo de caos. E é uma luta. Por que eu estou começando a palavra dessa forma? Porque você precisa perceber que existe uma luta da verdade contra a mentira. Só que a mentira não aparece como mentira. A mentira aparece como a falsa verdade. Satanás, as palavras de Satanás aí que são verdadeiramente fake news. Se você quer saber quem é que começou, quem é o pai da desinformação, é Satanás. Ele vem com falsas verdades, falsidade. Muito bem. Então, por isso que eu me lembrei de quando Paulo escreve aos Efésios, ele escreve aos Efésios, quando fala da edificação do corpo de Cristo, Efésios capítulo 4, ele fala assim, não vou ler todo, para versículo 13, tá? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos. Meninos não sabem diferenciar o que é verdade e o que é falsa verdade. Não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Esses ventos de doutrina são essas falsas verdades, tá? E pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Queridos irmãos, é uma luta, até mesmo no meio do cristianismo, no meio da religião, pode haver esse engano. Então não se engane, agarra-se à verdade, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A única segurança nossa, irmãos, é agarrar-nos à própria verdade. E também quando Paulo escreve para Timóteo, isso já nos últimos anos da sua vida, ele escreve para Timóteo, logo no capítulo 1 de 1 Timóteo, ele falou assim, e aqui diz assim, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para quê? Para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem diferentemente, não ensinem outra doutrina. Existe só uma verdade. Aquilo que ensina outra verdade, ou ensina diferentemente da verdade, pode desconfiar que vem do inimigo de Deus. Nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, Muitos vêm e apresentam para você vários versículos maravilhosos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, curiosidades bíblicas, tal a história. Queridos irmãos, tenha cuidado, porque Satanás ele vem com engano e ilude você, tá? Então, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a economia de Deus na fé. Por quê? Porque, irmãos, Deus é único. Logo em Gênesis capítulo 1, versículo 1, como diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, então existia só Deus, e Deus é que criou os céus e a terra.
Se você tirar os céus e a terra, sobra só Deus. Então, Deus é a própria realidade desse universo. Tá? E João 14, versículo 6, Jesus disse aos seus discípulos, aos mais íntimos, aos 11, né? Judas havia saído para trair Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho que levará vocês ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem ganha a verdade, quem ganha o próprio Deus como a realidade, ganha a vida, tem a vida. Então o caminho é caminho para chegar-se a Deus, para ganhar a realidade e para ter vida. Graças a Deus, né, isso tem que ficar de uma forma bem solidificada na nossa vida, tá bom? E Êxodo 3:14, tá? Eu só estou lendo esse versículo para poder registrar, né, para vocês que tudo já está aqui na Bíblia. Êxodo 3, versículo 14, foi quando, né, Moisés perguntou para o Senhor, Deus, o Senhor está insistindo em me enviar para o povo de Israel, insistindo para me enviar até Faraó. Mas se eles me perguntarem, quem te enviou? Que Deus é esse? Se você não souber nem falar do nome desse Deus, como é que nós vamos crer que Deus te enviou? Não é? Qual é o seu nome? E que lhes direi? Né? Então disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então Deus, Ele é o eu sou. Se Ele é o eu sou, Ele é a verdade. Né? Fora do eu sou, ninguém mais é. Ele é o que é. Então, Ele é a verdade. Eu não sei se vocês entenderam, mas deixa registrado aqui. João capítulo 8, versículo 58. Capítulo 8, versículo 58. Os judeus ficaram inquirindo a Jesus. Versículo 57 diz, perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Aí Jesus lhe respondeu, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Vocês estão me entendendo? Que antes de existir qualquer coisa, Deus é o eu sou. Então, sem Deus, não há nada. Né? Então, nosso Deus é um Deus, né, que é a própria realidade, é a própria verdade. Bom, aí então, Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, pois nele foram criadas, isso já Cristo, né? Nele foram criadas todas as coisas nos céus, né, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nós comentamos muito sobre esses versículos. Então, ele é antes de todas as coisas. Ora, se você tirar todas as coisas, o que resta? É ele, é Deus. Então, Deus é a única realidade, é a única verdade nesse universo. Não vai na conversa do seu professor da universidade, dos seus colegas, né, cheio de ideologias na cabeça, tem muitas falsas, né, verdades, né, muitos fake news para te passar. Não acredite nisso. Só Deus é a verdade. Deus é o eu sou. Antes que existisse qualquer coisa, Deus é o eu sou. Ele é a realidade fundamental, concreta. Ele é a realidade universal. Tá bom?